Oséias, capítulo 4. Se os irmãos já viram aí o título que eu dei para o culto de hoje, este título é o título da palavra que nós vamos trazer hoje para os irmãos. E o título é Volte para o seu Deus. Eu quis dar este título para não colocar, por exemplo, um título como Acusação, por ser um título assim por demais negativo. Então, de repente, alguém olha lá, culto 5, acusação. Aí, de repente, já iriam pensar que eu estou entrando no ritmo de muitas pessoas aí que andam fazendo uma série de acusações, uns acusando os outros, e fica aquela confusão toda. Mas, na verdade, é uma acusação que Deus faz. Está ali no capítulo 4, Deus fazendo uma acusação contra Israel. E quando eu li este capítulo, o paralelo com a própria humanidade é impressionante. O capítulo se refere ao povo de Israel, porque ele se afastou de Deus, nós vamos ver aqui, mas é como se estivéssemos aqui resumindo a própria história da humanidade. Então, para não colocar este título, a acusação, do capítulo 4 nós vamos depois lá para o final de Oséias, para o capítulo 14, porque mesmo quando Deus, quando ele faz acusações, quando ele adverte, quando ele inclusive castiga, ele sempre dá a oportunidade de arrependimento. E o livro de Oséias é um livro assim, onde Deus adverte, onde Deus chama ao arrependimento e dá oportunidade de arrependimento e, portanto, ele acolhe as pessoas assim. Por isso o título não é acusação, o título é Volte para o seu Deus, porque apesar da acusação, Deus convida o seu povo ao arrependimento no final do livro. Mas aqui no capítulo 4 nós temos uma situação difícil do povo de Israel, uma situação colocada por Deus para que eles enxergassem como é que eles estavam vivendo. Então, Oséias 4, o capítulo inteiro vai falar sobre isto, mas nós vamos nos prender aos 3 primeiros versos, porém, dos versos 4 em diante, nós vamos fazer alguma menção apenas. Bem, este capítulo 4, sobre Israel e sua infidelidade, qual é o paralelo que eu vejo aqui com a própria humanidade? Portanto, nós podemos nos colocar aqui no lugar de Israel como humanidade. Olha que eu nem falo como igreja, mas como igreja também, porque a igreja faz parte da história da humanidade e a igreja, depois de Cristo, ela se desviou nos primeiros séculos. Ela se desviou da verdade, tanto que, muito mais à frente, foi necessária a reforma protestante, por causa dos desvios da igreja. Mas esta reforma, muitos falam, nós estamos precisando de mais uma reforma. Tal é a quantidade de igrejas que têm, mais uma vez, se desviado dos caminhos de Deus. Portanto, o que está desviado dos ensinos de Deus, tem inserido outros ensinos, tem inventado coisas e muitas pessoas ficam confusas em virtude disto. Este capítulo 4 fala disto tudo em relação a Israel, mas vejam como o paralelo é realmente verdadeiro. Capítulo sobre Israel e sua infidelidade. O paralelo deste relato com a história da própria humanidade, ele é verdadeiro porque, primeiro, o relacionamento do homem com Deus. Tudo começa assim, Israel lá em Abraão,
começa um relacionamento com Deus. Mas a humanidade começa esse relacionamento no Jardim do Éden. Então, o homem com Deus em um relacionamento íntimo. Mas aí o homem se corrompe. O relacionamento é, então, interrompido por causa da corrupção do homem. O homem se afasta de Deus. Com o afastamento de Deus, vem as consequências, além da consequência inicial do pecado do primeiro casal, as consequências elas vão se avolumando, porque a humanidade foi cada vez mais se afastando de Deus. Deus, quando ele chama Abraão, e a partir de Abraão forma um povo para trazer Jesus ao mundo, já pensando na salvação de todo aquele que crê, a oportunidade é a todas as pessoas, aquele que crê é salvo, é reconciliado com Deus. Então Deus providenciou profetas, Deus providenciou seu próprio filho, e seu filho resgataria o mundo. Jesus vem, Jesus é morto, ressuscita ao terceiro dia, sobe ao céu, envia o seu Espírito Santo para que a igreja continue a obra que Cristo iniciou aqui na terra, mas a liderança cristã mundial se afasta de Deus. Em um determinado momento, e na verdade isso foi acontecendo aos poucos, o homem, a chamada igreja na época, começou a inventar coisas, a criar coisas, criar preceitos, criar dogmas que não estavam na palavra de Deus. E a igreja foi se afastando dos ensinos de Jesus. Depois da reforma protestante, surgiram as várias denominações evangélicas que, com o decorrer do tempo, também muitas delas passaram a se afastar da Bíblia, da palavra de Deus. E Deus, aqui no capítulo 4 de Oséias, ele responsabiliza os sacerdotes e os profetas por este afastamento, não só deles, sacerdotes e profetas, mas também do afastamento do povo. Então percebam como isso é sério. Aqueles que eram responsáveis por pregar, por ensinar a palavra de Deus, eles se afastaram do Senhor, se afastaram dos seus ensinos, trouxeram seus próprios ensinos, buscaram seus próprios interesses e fizeram com que o povo se afastasse de Deus. Este é o contexto do capítulo 4, e em termos de humanidade é o que também aconteceu e acontece nos nossos dias. Há uma infinidade de igrejas e quase que, de repente, diariamente, surge uma nova igreja, um novo nome de igreja, e ensinos estranhos à palavra de Deus são inseridos e são divulgados. Nos nossos dias, divulgar é muito fácil e muita gente fica confusa. Por isso, este paralelo entre o povo de Israel, aqui do capítulo 4, e a igreja e o mundo nos nossos dias, todos os nossos dias. A liderança cristã se afasta de Deus, religiosidade, né, mera religiosidade, entra inclusive a idolatria como um componente do culto prestado a Deus. Como pode isto? Estranho à própria palavra de Deus, que fala contra isso, contra ídolos, contra imagens. Então, a idolatria também é inserida no próprio cristianismo. Arrependimento e volta é algo que está aqui não no capítulo 4, mas no capítulo 14 agora. E, em termos de humanidade, o que nós podemos falar para amarrar este paralelo com a história da própria humanidade é lembrar que Deus convida a humanidade ao arrependimento. E aqueles que, sendo responsáveis perante as pessoas pela palavra de Deus, eles também têm a oportunidade de se arrepender e voltar para o ensino genuíno da palavra. E assim, eles terão o perdão
de Deus. E assim, as pessoas terão a oportunidade também de verificar os seus erros, colocarem-se diante de Deus em arrependimento e, voltando, terem o seu relacionamento com Deus restaurado. Temos então aí duas situações: a situação daqueles que vão conhecer a Jesus e serem salvos, tendo relacionamento em termos de história com Deus restaurado, e a volta daqueles que, tendo entregado suas vidas a Jesus, por algum motivo se afastaram ao defender seus próprios interesses, inclusive pregando de forma incorreta e indevida a palavra de Deus. Bem, este é o paralelo. Agora, Oséias 4. Pensaram que eu tinha esquecido de ler? Não. Falei que eu ia ler os primeiros 3 versos e fazer um rápido comentário do 4 em diante, porque fala destes sacerdotes, fala destes profetas. Percebam a semelhança com a humanidade e, portanto, com os nossos dias também, aquilo que acontece aqui. Verso 1 do capítulo 4. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor. Eu já vou lendo e até comentando para economizarmos nosso tempo, que já avançou bastante. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, em virtude da aplicação às nossas vidas que nós vamos fazer. Podemos até substituir aí o israelitas, não é este o contexto, mas a aplicação que estamos dando em virtude de vivermos uma semelhança com esses dias. Israelitas, você, gente do nosso tempo, povo da terra, e aí também igreja de Cristo. Ouçam a palavra do Senhor. O profeta Oséias começa chamando a nossa atenção para ouvirmos a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. O Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. Você vive nesta terra? O Senhor tem uma acusação contra você. Veja se você está inserido nesta acusação. Queira Deus que não. Mas a palavra de Deus nos chama a atenção aqui, para que nós analisemos nossa vida nesse sentido. E qual é a acusação? Veja se isto não é verdade no mundo de hoje. Ainda está no verso 1. O Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram da terra. Fidelidade é lealdade. Ora, a fidelidade das pessoas uma em relação à outra, a lealdade entre amigos, entre casais, fidelidade, lealdade dos governantes para com o povo e dos governados para com seus governantes. E, ainda mais importante que tudo isto, a fidelidade a Deus desapareceu da terra. Jesus não já tinha falado isso? Quando o Filho do Homem vier, quando ele voltar, porventura encontrará fé na terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra. Ora, falar sobre o amor que desapareceu da terra não é difícil. Basta vermos as ações no mundo. As nações querendo uma engolir a outra se tiverem oportunidade. Uma quer dominar a outra financeiramente, economicamente,
politicamente, a mentalidade das nações ainda é imperialista. Mas se nós pensarmos que o ser humano tem esta mentalidade, então, é claro, não é difícil de entendermos o porquê de, no mundo, estarmos vivendo uma situação desta que, na verdade, tem a ver com a história da humanidade. Sempre foi assim e hoje não é diferente. O povo de Israel, a terra que Deus havia dado para o povo de Israel, e é desta terra que o profeta fala aqui, nela, nesta terra, na terra de Israel, a fidelidade e o amor tinham desaparecido. E no mundo de hoje, a fidelidade e o amor desapareceram. Claro que não desapareceram por completo. Ainda há um remanescente, ainda há pessoas fiéis a Deus. E a igreja, diz a palavra de Deus, ela é vencedora. Cristo virá buscá-la. Agora, o verso 1, ainda o verso 1, diz que não apenas a fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Como há pessoas ignorantes acerca de Deus, como há pessoas que não conhecem o Senhor, não conhecem o seu poder, não conhecem a sua palavra que ele providenciou para que nós o conhecêssemos, porque é nela que ele se revela a nós e é nela também que nós temos o registro do seu Filho que veio ao mundo para se revelar de forma completa a cada um de nós. O mundo não conhece Deus, o mundo não conhece a Bíblia, o mundo não conhece a palavra de Deus da forma como deveria ser conhecida, então não conhece Deus. Estas coisas desapareceram também nos nossos dias, desapareceram desta terra, do globo terrestre. Verso 1, portanto, a fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Percebam que o Senhor está fazendo esta acusação. Ele faz uma acusação para os nossos dias também, porque nós podemos aplicar esta situação aos nossos dias. A acusação, portanto, de Deus é uma acusação de desaparecimento. Desaparecimento da fidelidade, do amor e do conhecimento de Deus. Fidelidade e o amor desapareceram, o conhecimento de Deus desapareceu. Todas essas informações nós temos só no primeiro verso. Bem, como a fidelidade, o amor e o conhecimento de Deus desapareceram da terra, então, qual é o efeito disso? Na verdade, poderíamos até perguntar, antes mesmo dessas consequências, o desaparecimento. Vamos falar um pouco sobre ele. Quem é o responsável pelo desaparecimento da fidelidade, do amor e do conhecimento de Deus na terra? Talvez vocês tenham pensado, o diabo. Ele não é Satanás? Ele não é adversário? Sim, o diabo ele é um dos responsáveis, mas não apenas ele. O diabo não é o único responsável pela queda do primeiro casal. O primeiro casal decidiu, escolheu desobedecer Deus, escolheu dar ouvidos a Satanás. Assim continua sendo nos nossos dias. E assim foi aqui em relação ao povo de Israel, povo escolhido pelo próprio Deus para trazer Jesus ao mundo daquela descendência. Bem, então vejam bem,
A acusação é de desaparecimento. Os responsáveis por este desaparecimento, aqui no capítulo 4 de Oséias, esses responsáveis aparecem a partir do verso 4. Então, eu disse que não iria ler o capítulo inteiro, iria fazer apenas algumas menções. Então, olha o que está escrito lá no verso 4. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação. Olha, é Deus que faz a acusação. Ele é perfeito em todos os seus atributos, ele vê e vê o que é verdade. Que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. É Deus falando. A acusação, no verso 4, diz que é contra os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelo ensino da palavra de Deus às pessoas, aqueles que eram os intermediários entre Deus e o povo. Então, eles são, primeiramente, aqui acusados por Deus como os responsáveis. No verso 5 nós lemos: vocês tropeçam dia e noite e os profetas tropeçam com vocês. O que Deus está falando? A acusação do desaparecimento, da fidelidade, do amor e do conhecimento de Deus na terra tem alguns culpados, tem alguns responsáveis. Satanás, sim, porque ele está no mundo, inclusive, com este objetivo. Veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida e vida abundante. Agora, além de Satanás, o homem também se torna responsável, porque ele pode escolher Deus e muitas vezes ele escolhe o lado oposto. Mas vejam, sai do próprio povo de Deus os responsáveis por esta ausência de fidelidade, amor e conhecimento de Deus. Sacerdotes e profetas. É isso que o verso 5 diz, incluindo os profetas. E no verso 6 começa a vir aí as consequências. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Se profetas e sacerdotes não os ensinaram a palavra de Deus, o povo começa a ser destruído por falta de conhecimento. Bem, eu tinha lido o verso primeiro, vamos voltar agora aos versos 2 e 3, para caminharmos para o final desta palavra. Então, qual que é a acusação de Deus? Desaparecimento. Quem são os responsáveis por esse desaparecimento? Vamos deixar de lado aqui Satanás, porque o homem gosta sempre de pôr a culpa em terceiros. Vamos cada um de nós olhar para a sua vida e se examinar para saber se não tem uma parcela de culpa nesta acusação de Deus. Os responsáveis aqui, de acordo com a palavra de Deus, são os sacerdotes e profetas. Quem são esses sacerdotes e profetas dos nossos dias? Ora, são os servos de Deus responsáveis pela proclamação da sua palavra. Primeiramente, portanto, os pastores, seja lá que nome eles atribuírem a si mesmos. Aqueles que atribuem a si nomes de bispos, apóstolos, profetas, eles vivem dizendo: eu sou profeta de Deus. O profeta de Deus tem uma responsabilidade muito grande, ele fala aquilo que Deus mandou falar. Tem muita gente falando e Deus não mandou falar. Ele está falando da sua própria conclusão. Eles também são responsáveis pela confusão dos nossos dias e pela falta de conhecimento das pessoas acerca de Deus. Então, os responsáveis, os sacerdotes e profetas dos nossos dias. Estamos agora falando dos sacerdotes e profetas. Sacerdotes, os mediadores entre Deus e a igreja. Na verdade, cada um de nós é sumo sacerdote de acordo com o apóstolo Pedro. Cada um de nós somos nação santa, povo adquirido, povo exclusivo de Deus, sacerdotes. Está lá, falado por Pedro. Então precisamos examinar nossas vidas se não somos sacerdotes inseridos nesta acusação. Bem, acusação de desaparecimento. Já sabemos quem são os responsáveis, dos versos 4 em diante, eles são acusados aqui por Deus, nominalmente.
E já que desapareceram a fidelidade, o amor e conhecimento de Deus, o que é que fica? O que surge no lugar? O verso 2 fala: só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites. Este texto tem ou não tem tudo a ver com os nossos dias? Nós não vemos, infelizmente, as igrejas serem invadidas por muitos desses pecados? A mentira, por exemplo. Fake news estão na moda. Fake é falsidade, é mentira, é invenção. Quantas pessoas espalhando, inclusive, ajudando, porque espalham fake news, notícias falsas, espalham mentiras. Muitas pessoas têm, na verdade, na sua própria vida a mentira, sua vida é uma mentira. E o derramamento de sangue é constante. Esse é o verso 2. Ora, se desapareceram a fidelidade, o amor e o conhecimento de Deus, que surge no lugar? Maldição. Quantas pessoas amaldiçoando, quantas pessoas querendo o mal das outras, quando Deus nos instrui a abençoar e a sermos bênção na vida das outras pessoas. Mas a maldição, hoje, ela impera em muitos lugares. As mentiras, como já falamos, os assassinatos, roubos, adultério e mais adultério, muitos defendendo que não há necessidade mais de se casar. E quantos filhos nascendo sem terem uma família. Isso é comum. Cada um faz o que quer, parecendo aquela época dos juízes, quando não havia rei em Israel. Ultrapassam todos os limites. E há o que mais? Derramamento de sangue. Isso é constante. E o derramamento de sangue é constante nos nossos dias. Então, primeiro, a acusação é de desaparecimento. Segundo, o que surge no lugar? Tudo isso que nós falamos, mas vamos resumir numa palavra: o pecado. O pecado toma o lugar da fidelidade, do amor e do conhecimento de Deus. Mas, se todas estas coisas surgiram no lugar da fidelidade, do amor e do conhecimento de Deus, é claro que isto traz consequências, e trouxe consequências para o povo de Israel, cuja história está sendo contada aqui neste capítulo 4, esse desvio dos caminhos do Senhor, como traz consequências também para os nossos dias. No verso 3, nós temos aqui parte destas consequências. Falamos que iríamos ler até o verso 3, então nós vamos ficar nele e depois vamos para o capítulo 14 para terminar esta palavra. Verso 3. Porque só se vê em maldição, assassinatos, mentira, roubo, adultério, que ultrapassa todos os limites, derramamento de sangue, por causa deste pecado, de forma resumida, falamos assim, pecado, por causa disso, verso 3, por isso a terra pranteia. A terra pranteia. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Quantas espécies indo à extinção? Porque o próprio ser humano, na sua maldade, destrói a natureza, consequência do pecado, consequência do distanciamento de Deus, consequência da falta de conhecimento do Senhor, Criador de todas as coisas.
Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Falei alguma novidade? Qual tem sido o quadro do mundo nos nossos dias? A terra pranteia, seus habitantes desfalecem, a natureza é destruída. A natureza, tanto os seres vivos como a própria vegetação, o desequilíbrio geral, o que anda acontecendo no nosso mundo, animais do campo, aves do céu, peixes do mar, vegetação, isto é consequência do pecado que ficou no lugar por ter desaparecido da fidelidade, do amor e do conhecimento de Deus. Bem, este é um quadro feio, é um quadro terrível. Cada um de nós precisa se colocar diante de Deus para entender a nossa posição neste mundo, para analisarmos nossa vida no sentido de saber, eu tenho ajudado neste quadro de destruição, esta acusação de Deus, ela cabe na minha vida também? Eu deveria estar ensinando a palavra de Deus e não estou? Irmãos, não quero ser mais um, mas me impressiona como tem gente que fala em nome de Deus e quando abre uma live para falar, por exemplo, eu não vejo uma feição de amor, eu não vejo feição de mansidão, eu não vejo feição de humildade, eu vejo um rosto chamando alguém para a briga, eu vejo aparentemente o que se mostra é ódio. Falar de Deus desta forma, convidar as pessoas a virem para Deus desta forma, com o que nós estamos nos preocupando? Com a palavra de Deus ou estamos ajudando a confusão que já está aí no mundo? Não tenham dúvida que, inclusive, o coronavírus faz parte deste quadro. É consequência da fidelidade que não está mais no nosso mundo, do amor a Deus, que também é raro. Quando eu falo não está, lembremos daqueles que permanecem fiéis, mas num todo do mundo são poucas pessoas, e do conhecimento de Deus. A ausência destas coisas traz consequências, e entre estas consequências estão sim as enfermidades, as epidemias, as pandemias. E isso não é novidade, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Não vamos parar aqui para analisar em que momento estamos da escatologia, nada disso, mas o quadro é claro. Mas o Senhor é misericordioso. Então nós vamos agora para o capítulo 14 de Oséias, porque lá no capítulo 14, no final do livro, Deus chama Israel para voltar. Daí vem o nosso título: Volte para o seu Deus. Volte para o único e verdadeiro Deus. Quando falamos volte para o seu Deus, estamos entendendo, concluindo que você é um servo de Deus e que precisa ser responsável e voltar para Deus. Parar de falar de você, parar de falar da sua igreja, parar de falar do mundo e falar mais do que Deus quer que falemos. Porque a falta de conhecimento no mundo vem da ausência da pregação da genuína palavra de Deus. Vamos parar de brigar
com políticos, com pessoas e pregar a palavra de Deus. O verso 1 do capítulo 14 de Oséias, portanto, tem Deus falando a Israel e, nesta aplicação que estamos fazendo, falando a cada um de nós. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Por isso nosso título, volte para o seu Deus. Volte, Igreja de Cristo. Volte, servo de Jesus. Volte, pregador da palavra de Deus. Volte você, que precisa dar testemunho de que é diferente. Volte para o seu Deus. Volte para o Senhor, o seu Deus. E olha como está claro nesse verso 1 que Deus fala aqui. Seus pecados causaram sua queda. Não fica apontando o outro. Não fica brigando com o outro. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. A palavra de Deus está nos instruindo a sentar, orar, estudar a palavra de Deus, preparar, buscar orientação do Senhor, preparar o que vamos dizer e voltar para o Senhor. Peçam-lhe, esse é o verso 2, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Recebe-nos, Senhor, para que nós possamos te louvar, para que possamos te adorar de coração. Que a fidelidade volte, que o amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a mim mesmo, com uma mudança inclusive de feição, que ele volte, que essa prática volte, que o conhecimento de Deus volte. Perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Vamos terminar aqui neste verso 2. Vamos terminar, portanto, com adoração. Adoração ao nosso Deus. Este é o caminho de volta. Arrependimento. Você olha e vê que não está agindo de acordo com a vontade de Deus. É disto que ele está acusando. Aqueles, inclusive, que se dizem servos de Deus hoje, estão causando uma confusão tremenda, inclusive nessa questão da pandemia dos nossos dias. Que confusão! Muitos estão ajudando a que as pessoas fiquem mais confusas. E a palavra de Deus fica de lado. Arrependimento, reconhecimento de que eu estou errado. Confissão a Deus do meu pecado. E retorno à vida de fidelidade ao Senhor, de amor ao nosso Deus. E a consequência é amor àqueles que nos cercam. Lembram-se da mulher sunamita? Falamos domingo passado, como ela amava as pessoas e atraiu o profeta para a sua casa. Bênçãos de Deus na sua vida. Bem, o verso 4 traz a resposta de Deus. Verso 4 diz: eu curarei, verso 4 deste capítulo 14, eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Gente, é a palavra de Deus. É o Deus misericordioso que está falando, apesar de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, Deus fala.
eu curarei a infidelidade deles. É Deus que vai agir na nossa vida para que sejamos restaurados quando nós nos colocarmos em arrependimento e confissão diante dele, voltando-nos para ele. Eu curarei a infidelidade e os amarei de todo o meu coração. E nós sabemos o que significa coração na Bíblia. Deus, com todo o seu ser, vai se dedicar a nos amar. Aquilo que era para o povo de Israel é para os nossos dias. A ira de Deus se desvia, a ira de Deus é apaziguada, é acalmada, e em Jesus ele fez isso em relação aos nossos pecados. Houve propiciação realizada por Jesus. E é por isso, por causa da propiciação realizada por Jesus, que Deus não olha para nós mais como pecadores, e sim como pessoas lavadas, pessoas remidas, pessoas purificadas, pessoas lavadas. É assim que Deus olha para nós. Porque Ele nos olha através do seu Filho que pagou pelos nossos pecados. É por isso que a ira de Deus se desvia de nós. Amém? Que cada um de nós possa se colocar diante de Deus pensando na sua responsabilidade perante a palavra de Deus, que precisa ser ensinada àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Nossa responsabilidade em ensinar aqueles crentes que estão no início da caminhada cristã. Nossa responsabilidade para que não sejamos tropeço. Examinemos nossa vida, voltemos-nos para o Senhor. O mundo precisa conhecer Deus. O mundo precisa conhecer Jesus. E o plano de Deus para a salvação da humanidade, no plano dele, você e eu estamos inclusos, inseridos para propagar o seu amor, para propagar o seu perdão. Estamos fazendo isto? Voltando ao Salmo 4, que nós lemos no início, estamos todos os dias, no final daquele dia, fazendo um levantamento, um balanço, uma avaliação de como vivemos naquele dia, colocando lá os ganhos e as perdas diante de Deus, para agradecer pelos ganhos, pedir misericórdia e perdão em relação às perdas e dormirmos tranquilos, tendo no outro dia oportunidade de consertar o que no dia anterior não foi feito de forma correta. Vejam que cada um de nós tem sua responsabilidade.